Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Plano. Hoje iremos falar a respeito da disciplina Física, logo do condicionamento físico, e eu vou mostrar como eu faço o meu. Antes de tudo, um aviso: não se trata de recomendação. Procure sempre um médico para melhores informações. E aqui trataremos dos benefícios que resultam da rotina dos exercícios físicos em si. Bom, antes eu gostaria, nos princípios, trazer para vocês esse estudo que foi publicado em 2018 na Frontiers in Psychology. Nele, nós temos aí como resultados os efeitos positivos dos exercícios físicos no funcionamento cognitivo e no bem-estar. Ora, se nós até então estamos estudando formas de como estudar melhor, de como ler melhor, de como filtrar as informações, de ter um refinamento e aprimoramento das nossas cognições que resultam numa inteligência emocional, de acordo com esse estudo, juntar tudo isso com uma forma de condicionamento físico ou logo de exercício, nós tendemos a ter uma melhor consolidação desses conhecimentos. E, obviamente, isso passa por uma junção também de uma forma de melhor alimentação e de uma boa noite de sono. Além disso, eu trago para vocês aqui, em termos de conhecimento, literatura da musculação, que é o que nós iremos abordar aqui, esse livro do Mike Mentzer, que ele fala um pouco a respeito da filosofia do treino em si. E ele traz formas de lidar com a questão dos objetivos que nós buscamos com a musculação. Então, para quem gosta desse tipo de diferenciado e de filosofia, é um livro bastante interessante, que eu recomendo. Além disso, é o livro que eu mais gosto de apresentar para as pessoas que gostam de musculação, que é o livro do Arnold Schwarzenegger, que é Enciclopédia de Fisiculturismo e Musculação. Nele nós vamos encontrar desde a discriminação de tipos de corpos, das formas de treino, dos tipos de alimentação, dos grupos de músculos que são trabalhados por determinados tipos de treino. Então, ele é mais um livro de consulta, que, para quem está no dia a dia da academia, tende a ajudar muito, né? Então, eu recomendo esse livro mais do que o primeiro, para quem for mais objetivo, como eu, no caso. Além disso, eu trago esse livro Musculação, do Neto, que ele tem uma visão muito mais voltada para o público brasileiro, além de trabalhar alguns temas tabu, como droga, é, a questão dos anabolizantes, dos esteroides, além de nutrição. É bastante interessante, eu também recomendo. O Musicast, do Paulo Musi, também dispensa apresentações, que ele trata muito mais de uma visão neurofisiológica e da medicina do esporte em relação à musculação. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, o Paulo Musi, em termos de musculação, é um cara que conhece realmente muito a respeito. E se você quer sempre ter ali ao lado alguém discutindo no dia a dia questões relacionadas à musculação e condicionamento físico, esse é o podcast que eu recomendo. Por fim, eu gostaria de recomendar esse documentário, o Mr. Rio, A Batalha dos 80, que demonstra um pouco a nossa relação, nós brasileiros, com a musculação. Se nós temos aí já algumas referências externas, como o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone, nós temos aqui nesse documentário brasileiros, né, e sua relação com a musculação. O interessante de se notar são os dramas que são apresentados, né, que nos aproximam muito mais desses personagens que são apresentados. E um spoiler, o Paulo Musi aparece nesse documentário, que é muito fácil de achar, é só vocês pesquisarem no YouTube e vocês vão ver assim, as dores e os amores com a questão da musculação em si. Então, em termos de fundamentos, assim que nós temos determinados os nossos objetivos e metas, nós devemos organizar o treino com o professor de educação física ou o personal trainer em si. Eis aí, tirado do livro do Neto, uma tabelinha do dia a dia de uma divisão semanal de treino. Bem básico, acredito que vocês vão fazer da mesma forma junto com um personal ou com um professor de academia, sempre objetivando a meta que você busca, né, para você, seja braço, perna, uma hipertrofia, perdão, né, emagrecimento. Então, são várias possibilidades, mas o importante é você dividir seu treino no dia a dia
definindo as metas em si. Junto a isso, eu apresento para vocês também do livro do Neto, e eu acredito que seja um dos livros que melhor ajuda nessa constituição do dia a dia de treino, esse exemplo de treino para bíceps e tríceps. E vocês notam aí, né? Nós temos os exercícios de um lado, a repetição e a carga. E a questão da progressão. Isso tudo é realizado também mediante a ajuda de um profissional de educação física, pensando sempre em responder aquele que nós desenhamos para nós, no caso, as metas e objetivos, certo? Em termos de fundamentos, aqui eu trago para vocês, de maneira bem objetiva, a questão dos objetivos. Como eu falei para vocês, nós temos que fazer um desenho de trabalho. Ou seja, o que é que eu desejo? Eu desejo emagrecer, ganhar massa, tal, a grande questão que é a hipertrofia. As metas, identificar quais os grupos de músculos que eu quero trabalhar. E o livro do Arnold ajuda, o seu personal vai ajudar, obviamente. Além disso, o professor da academia que vai constituir essa ficha para você. A duração, né? Qual o treino ideal e o número de séries que eu necessito? Os 3 livros que eu apresentei para vocês podem ajudar a encaminhar muito com a ajuda também do professor. A frequência, quantas vezes por semana eu preciso, até por dia. Né? A intensidade, ou seja, o termo de carga. E a adaptação-progressão, que de certa maneira tende a demorar, porque é um trabalho a longuíssimo prazo. Assim como a questão da rotina de estudo, a rotina de constituição de inteligência emocional, etc. Então, tudo vai ser uma soma entre metas, duração, frequência e intensidade, e tempo empregado, que vai dar uma integridade de treino, né, a longo prazo em si, e resultados também a longo prazo. Eu trago aqui alguns perfis de Instagram que podem ajudar vocês na questão de melhorar e aperfeiçoar junto com a literatura que eu já passei para vocês, que é o Instagram do Christian Flanner. Ele demonstra treinos básicos e formas rápidas de melhorá-los, vamos dizer assim. Se nós já temos, sei lá, algum treino que você pesquisou na enciclopédia de fisiculturismo, ele tende a potencializar com um simples movimento de halter, por exemplo, que eu já descobri coisas que não estão no livro, mas que de certa forma, por ele já colocado em termos de empirismo, vamos dizer assim, né, de experimentação, funcionam e até melhoram aquilo que está de certa forma apresentado, que está de certa forma já apresentado como fato consumado, né, conhecimento já consumado. Por exemplo, né, no livro do Arnold, nós temos lá forma de execuções de peito que o Flanner tende a aperfeiçoar, ou seja, melhorar, né, em termos de execução. Então, eu sugiro esse perfil bastante interessante e que vocês possam aproveitar tudo que ele ensina de maneira gratuita. Quem quiser pagar também a monitoria dele é bastante interessante. Mais uma vez, o Musicast, que ele ajuda muito nessa questão de compreensão de funcionamento biomecânico, para quem gosta de uma versão e uma visão mais professoral, sempre dá uma escutada lá nos podcasts dele. E por fim, gente, eu vou trazer para vocês como eu faço, né? O meu treino, né, já há 2 anos e meio, quando eu comecei a treinar mesmo para valer, eu tenho 42 anos, quer dizer, eu já não posso, assim, infelizmente, estar semanalmente, todos os dias, vamos dizer assim, numa academia, mas eu faço um treino de 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta. Além disso, eu gostaria de lembrar para vocês que também eu pratico judô na quarta e jiu-jitsu na quinta, mas bem leve, nada muito hard. E na terça, na quinta, no sábado e no domingo, eu tendo a descansar. Não um descanso longo. Né? Na segunda, o meu planejamento de treino é peito, bíceps e tríceps. Perdão. Na quarta é peito, bíceps, tríceps e pernas. Na sexta, peito, bíceps, tríceps e ombros. E claro, isso tudo varia a depender do horário, porque há sempre um grande fluxo de pessoas em todos os horários em si. Então, ter um planejamento, um plano, né, para cada horário é sempre importante, porque dependendo do fluxo de pessoas, se há muita gente no mesmo horário, a gente sempre tem que mudar ali o tipo de treino que estava programado. Né? Então sempre tem que ter
uma forma de lidar com esses momentos aí em que sai tudo fora do que foi planejado. Então, meu tempo total é de 2 horas e 40. Né? Então, vocês têm que, de certa maneira, buscar para vocês, depois de desenvolver e delinear as metas, personalizar horários de treino junto com o professor de educação física de vocês e determinar uma rotina em termos de horário. Né? A minha é 2h40 por cada dia de treino. Então, gente, esse foi a aula relacionada à questão de condicionamento físico. Busquem sempre pessoas que trabalham com essa área, logo os profissionais de educação física, mas antes de determinar as metas, vocês podem determinar as metas de vocês junto com um médico, um ortopedista que trabalha com a medicina do esporte, né? Tem muito médico que trabalha com essa questão do fisiculturismo também, com nutrólogo, médico nutrólogo ou nutricionista, sempre junto com seus estudos, a fim de tentar, de certa maneira, chegar àquela conclusão que nós tivemos com os artigos apresentados. Na verdade, o artigo apresentado, mas muitos outros artigos demonstram essa relação positiva entre estudo e qualquer tipo de estudo com o condicionamento físico, a alimentação e, obviamente, uma boa noite de sono. Então, gente, esse aqui é mais um tutorial básico que eu gravei para que vocês conheçam um pouco mais da literatura em musculação e também uma forma simples de como fazer. Não. Nossa próxima aula vai estar relacionada à questão da forma de vestimenta e eu espero vocês para esse próximo momento. Antes de tudo, agradeço mais uma vez. Lembre-se que as nossas redes sociais, na verdade, são uma. É o Instagram, @israel.campos, e o nosso e-mail. Qualquer dúvida, sugestões, podem entrar em contato que eu responderei com prazer. Agradeço por mais a visualização dessa aula e até a próxima.